O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre uma das ferramentas jurídicas mais utilizadas nos tribunais, o mandado de segurança. Entenda melhor o funcionamento e as formas de utilização desta ferramenta. Veja também o início das aulas da segunda turma da pós-graduação em residência judicial da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E a primeira reportagem da série que vai mostrar as principais mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil brasileiro. Continue conosco, voltamos em instantes falando sobre o novo CPC. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! Até 20 de junho, o servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Marcos Cavalcante, realiza a exposição fotográfica Ninhos de Pedra. A mostra é resultado de uma viagem do artista à Europa, onde fotografou monumentos, praças e jardins, buscando mostrar a integração entre pássaros e estátuas. As imagens ficarão disponíveis para visita no Memorial Câmara Cascudo, no bairro Cidade Alta. Essas fotos, ela tem uma característica em comum, a singularidade de ter sempre a presença de uma ave nas esculturas, nas várias cidades europeias em que eu estive. Eu fui percebendo essa simbiose, né, das estátuas, das aves com as estátuas, e fui fotografando. O Comitê Gestor do Projeto Judicial Eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu na última semana de maio uma reunião com magistrados para apresentar o projeto de formação de multiplicadores. Com o curso avançado, os servidores do Judiciário serão capacitados sobre as funcionalidades do PJE e para as futuras versões do programa. Eles vão ser treinados, receber um treinamento avançado e vão participar, eventualmente, de treinamentos para passar esses conhecimentos, serem multiplicadores de conhecimento do PJE para os servidores das varas. Não tem mais volta, realmente o PJE é o nosso futuro, né, na atuação jurisdicional. E esse projeto visa exatamente trilhar esse caminho do aperfeiçoamento do sistema. Em uma iniciativa inédita, instituições ligadas ao direito de todo o país reuniram-se para reformular o principal documento que regula os processos jurídicos no Brasil. Depois de mais de 5 anos de elaboração e votações nas casas legislativas federais, o novo Código de Processo Civil brasileiro foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. As mudanças trazidas por esta nova versão são o assunto de uma série de reportagens que começa hoje. Na primeira, um panorama geral do novo CPC. Confira. Criado em 1973, em meio a mudanças profundas no Brasil, como a inauguração da rodovia transamazônica, a crise mundial do petróleo, o surgimento dos primeiros movimentos sociais e os últimos anos do regime militar, o Código de Processo Civil brasileiro é o documento responsável por regular o andamento das ações civis na Justiça. Entre elas, as relacionadas a guardas de filhos, divórcios, testamentos, dívidas, entre outros. O Código de Processo, portanto, existe para que se regule, se regulamente como é que o processo vai acontecer, quais são os meus direitos e deveres como autor, quais são os direitos e deveres do réu como da qualidade de réu, quais são os direitos e deveres, os atos, enfim, praticados pelo magistrado até proferir a sentença. A história do novo CPC começa em 2009, quando uma comissão de juristas foi criada no Congresso Nacional. O objetivo era modernizar a legislação vigente. Foram quase 6 anos de debate até a aprovação do texto final. Era uma comissão de notáveis que estudou, digamos assim, as demandas que existiam no âmbito da advocacia, no âmbito do Ministério Público, no âmbito da magistratura, dos mais diversos segmentos do direito, para se formar um novo código. Então foi apresentado um anteprojeto e a partir desse anteprojeto, então, é que se instaurou no âmbito do Senado Federal as discussões a respeito do novo Código de Processo Civil. Esse projeto, então,
uma vez aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, em face de alterações ali realizadas, teve que voltar e, por fim, então foi para exame da Presidenta da República, que praticamente, digamos assim, sancionou a lei que foi aprovada por essas duas casas. Pouquíssimas, digamos assim, alterações, na verdade, pouquíssimos vetos existiram no processo civil que foi, então, aprovado. O novo Código traz mais de 1.000 artigos. Entre as principais inovações estão a redução do número de recursos possíveis, a ordem cronológica dos julgamentos, a determinação de que uma mesma decisão seja aplicada a todas as ações que tratem do mesmo tema e a conciliação como primeiro passo de todos os processos. São muitas novidades, mas se nós pudermos resumir numa frase, eu diria que o novo Código ele simplifica e agiliza o procedimento, de um lado, e de outro lado aumenta a qualidade do debate, permitindo que haja uma discussão mais consistente com a decisão mais bem fundamentada. Este conselheiro da OAB explica que as alterações buscaram simplificar e assegurar agilidade ao trâmite e ao julgamento dos processos de natureza civil. Mas alguns pontos aprovados levantaram polêmica durante a reformulação. A questão da ordem cronológica dos processos, né? As varas judiciais terão que organizar em ordem cronológica de conclusão, que seria o quê? O momento em que o processo está pronto para ser decidido, e ele terá que priorizar e seguir a ordem dos mais antigos. O problema é que, primeiro, o próprio Código estabelece algumas situações em que essa regra é excepcionada. Então, como é que o juiz vai se portar diante dessas exceções? Segundo, como é que vai ser o controle disso? E também se questiona como é que isso vai resultar em um processo mais célere, porque ao mesmo tempo em que existem processos mais antigos, às vezes existem situações mais simples, que demandam menos tempo, que embora não sejam situações de liminares, né, já é para se decidir em definitivo, mas que poderiam ser priorizadas pela simplicidade. É uma mudança de modelo, né? Você sai de um modelo em que os juízes têm uma autonomia de decidir conforme o seu convencimento, chamado livre convencimento, e passa a um modelo em que o juiz terá que, em certa medida, obedecer ao que os órgãos superiores entenderam anteriormente. E existem outras mudanças também do ponto de vista da própria forma como o juiz decide, né? Para que vocês tenham ideia, o novo Código diz que todos os argumentos que as partes trouxerem, o que acontece hoje? O advogado da parte autora fundamenta o seu pedido em 5 argumentos. O réu se defende com base em 3. O juiz decide com base no 9º. Sem enfrentar os 8 pontos. O novo Código diz que o juiz vai ser obrigado a enfrentar os 8. O novo Código de Processo Civil, sancionado este ano pela presidente Dilma Rousseff, entra em vigor em 17 de março de 2016, exatamente um ano após a publicação. Algumas alterações que o Código de Processo Civil sofreu, elas dão a impressão de que vão deixar o processo mais lento, quando isso não necessariamente será verdade. Às vezes o prazo vai ser maior, mas a sistemática, a dinâmica do processo, ela vai ser mais fluida. O Código de Processo Civil, ele aparenta ter deixado alguns atos processuais mais lentos, mas, por outro lado, estimulou conciliação, estimulou arbitragem, estimulou a informatização, que deixa o processo muito mais rápido. Então, essas polêmicas que surgiram, elas vão terminar se compensando com as vantagens que o Código trouxe. O TJ nas mídias desta semana destaca o perfil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Twitter. Com mais de 17 mil seguidores, o @TJRN Notícias continua a ser o mais seguido entre os tribunais estaduais das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Uma das ferramentas jurídicas mais utilizadas no Brasil é o mandado de segurança, previsto na Constituição desde 1934 para garantir a proteção dos direitos individuais, ganhou notoriedade em 1988, por passar a abrigar também questões de direito coletivo. Conheça agora um pouco mais sobre as possibilidades e as formas de utilização desse remédio constitucional. Em concursos públicos, é comum haver candidatos insatisfeitos com algum mecanismo do certame. Para esses casos, e sempre que um indivíduo se julgar prejudicado por um ato ou abuso de poder de autoridade pública,
pode se valer de um mandado de segurança para garantir aquilo que é seu direito. O mandado de segurança é cabível quando se tem um direito líquido e certo ofendido, né? Ele passou a existir com a Constituição, com o advento da Constituição de 1937, e existia como mandato de segurança individual, passando a ser ampliado para uma nova espécie, que é o mandato de segurança coletivo, com o advento da Constituição de 88. E pode ser impetrado através daquelas pessoas elencadas no artigo 5º da Constituição, que são partidos políticos com representatividade no Congresso, associações, sindicatos. Qualquer pessoa que se sinta ameaçado ou atingido por um ato de autoridade pública que ele considere ilegal, pode ingressar na Justiça através de advogado com mandado de segurança. O magistrado ainda explica que para que o mandado de segurança tenha fundamento, é preciso que todas as provas documentais estejam claras. Dessa forma, dificilmente a liminar será indeferida e a tramitação nesses casos é célere. Ele não tem audiência, não tem perícia, é um processo que a tramitação é bem rápida. Existe a possibilidade de concessão da liminar, que o juiz de imediato já garante o direito daquela parte, e após ouvir a autoridade e o Ministério Público, o juiz sentencia. Então é um processo de rito bastante célere, e o objetivo disso é que a tutela dos direitos individuais garantidos na Constituição seja o mais rápida possível. O mandado de segurança deve ser impetrado sempre por um advogado no prazo máximo de 120 dias após o ato que gerou o pedido de liminar. O mandado de segurança não tem efeito retroativo, tende sempre a garantir um direito futuro. Ele vem a garantir que a pessoa não perca aquela oportunidade, não perca o seu direito, que existe naquele momento e que é líquido e certo. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, os detalhes sobre a nova comissão dedicada às atividades socioambientais do Poder Judiciário. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Queremos saber quais são os temas da sua preferência. Justiça e Você volta já. A presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte criou a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável. A comissão vai atuar em parceria com o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal. Fazem parte desse novo grupo juízes, secretários e servidores do Poder Judiciário. Entre as metas estão a melhor utilização das verbas públicas, o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a gestão adequada de resíduos e as contratações sustentáveis. A criação da comissão atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça. Inspirada em programas de residência das faculdades de medicina, a pós-graduação em residência judicial da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte é a segunda do país a unir a prática na atividade forense a um título de especialização acadêmica. Neste semestre, a ESMARNE iniciou a segunda turma da especialização Lato Sensu. O curso é oferecido em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ser juiz é o sonho mais antigo da advogada Débora Amarante. Ela está entre os 40 graduados em Direito, aprovados para cursar a segunda turma de pós-graduação em residência judicial da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bem, eu escolhi fazer essa especialização para confirmar o desejo que eu sempre tive desde criança de ser juíza. Então, para ver como é o dia a dia de um juiz, ver como acontece a efetivação do direito e assim ter certeza. Fechar, a certeza eu tenho, né? Mas fechar realmente o que é para eu poder exercer um dia com mais segurança. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal, o programa une o título de especialização acadêmica à prática forense. A residência, na verdade, nossa, se inspirou no modelo de Santa Catarina. Lá eles têm essa experiência vitoriosa também, com o diferencial de não oferecer a outorga do grau de especialista, que nós oferecemos. Então, a nossa residência é pioneira na medida em que nós estabelecemos um convênio com o FRN e o residente, ele, ao final do cumprimento da carga horária e das exigências curriculares do curso, ele recebe o grau de especialista em residência judicial.
Durante 1 ano e meio, os residentes vão contribuir com a administração da vara, formular despachos, decisões ou mesmo sentenças junto aos juízes orientadores. E entre as várias atividades práticas vivenciadas, é possível, inclusive, conduzir audiências de conciliação. Os desafios hoje que se impõem à magistratura são muito grandes, né? Nós temos uma explosão de demandas invencível, nós temos dificuldades para cumprimento de metas, nós temos problemas de morosidade no judiciário. Então, a gente precisa despertar nas pessoas, sim, a vocação para o exercício da magistratura. Hoje, inclusive, eu confesso que nós, diante dos desafios pelos quais somos chamados, nós até ficamos precisando de energia nova, de recarregar as nossas baterias para podermos enfrentar esse desafio que não é fácil. As varas têm em torno de 4, 5 mil processos. Ao juiz enfrentá-los sozinho, fazendo audiências, despachando liminares infindáveis, proferindo sentenças, recebendo recursos, né? Então, tudo isso é uma atividade extremamente exaustiva e nós precisamos da recarga, do estímulo dos jovens. O residente também tem esse caráter. Então, ele vai entrar na vara para dar um sopro de jovialidade aos juízes e também para ele poder vivenciar se ele tem ou não a vocação para o exercício da magistratura. Porque a gente sabe que com esses desafios que eu acabei de colocar, precisamos realmente de pessoas vocacionadas para que o judiciário continue servindo a sociedade com eficiência, como a sociedade espera, e como infelizmente hoje não acontece. Os residentes iniciaram um módulo teórico do programa na primeira quinzena de maio. Na aula inaugural, palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Alberto Gurgel de Faria. A gente traz um tema que está, digamos assim, na ordem do dia para todos os magistrados, para todas as pessoas que pretendem se dedicar ao estudo do direito, não é? Que é exatamente o novo Código de Processo Civil. Então, a pretensão nossa é de falar exatamente sobre os desafios da magistratura em face do novo Código de Processo Civil, focando especificamente na questão da motivação das decisões, que se dá nesse novo código um enfoque muito grande na questão da fundamentação, como também na questão da segurança jurídica e, especificamente, digamos assim, a força que os precedentes passam a ter em face dessa nova legislação. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte está entre as pioneiras do Brasil a oferecer teoria e prática forense aos profissionais do direito que aspiram a ingressar na magistratura. Já foi realizada a primeira turma, que foi um sucesso, e agora nós estamos iniciando esta segunda turma, hoje, com a palestra do ministro Luiz Alberto, para consolidar e cada vez mais divulgarmos o trabalho da escola nesse aspecto. O Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, continuamos em contato pela internet, nas páginas das redes sociais e pelo site do TJRN. Reveja o programa, mande sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Comente nossas postagens. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.